Eu giro a informação 7h20, Raimundo. 7h20, Narciso, ouvintes do Jornal da Fã. Nesse momento, o governador do estado, Fábio Mitidieri, chegando à Biblioteca Epifânio Doria, onde ele deve, em minutos, apresentar dados com relação à administração estadual. De fato, Narciso, agora há pouco, a secretária especial da Mulher, a Daniele Garcia, esteve conversando rapidamente comigo. No entanto, ela precisou se deslocar até o local onde o governador se encontra. Ela disse que vai aguardar um pouco mais. Eu não quero ser leviano, meu caro Narciso Machado, mas eu tive a impressão que na chegada do governador Fábio Mitidieri, ele teve ali uma conversa pé de ouvido com a secretária e eu tive a impressão que eu ouvi o seu nome nesta conversa. Eu penso que é com relação ao comentário que foi feito agora há pouco. Para não ser leviano, eu não vou ser taxativo, mas soou aqui na orelhinha do Tigrinho o nome de Narciso Machado. Como não começou, vamos tentar aqui, meu caro Enilson, se aproximar ali da secretária. Eu vou aqui tentar com o Enilson me aproximar para ver se eu vou furar o bloqueio e ela fala rapidamente com a gente. Já que o cerimonial fez o anúncio do início da coletiva, da apresentação de dados, mas aparentemente não foi iniciado. Nesse momento o cerimonial dá ali uma informação e eu vou tentar chegar aqui à secretária. Secretária, estamos ao vivo aqui com o Narciso Machado, coisa rápida aqui no Jornal da Fã. Antes que o governo inicie ali, será que a senhora poderia conversar com a gente rapidamente? Já agradeço pela disponibilidade, pela atenção. Narciso Machado lá nos estúdios. Muito bom dia para a senhora, secretária. Peço desculpas, Dulce. Secretária, é claro que o assunto é do início da semana, repercutindo bastante. É sabido que a senhora sairá, candidata. O governador recentemente deu um prazo para que as pessoas que disputam em 2026 se desliguem do governo, mas sempre fica aquela expectativa para a chegada da pessoa que vai fazer essa substituição. Como a senhora tem acompanhado essa movimentação? Muito bom dia para a senhora. Bom dia, é natural que todos os secretários saiam, tem o prazo, dezembro. Agora, desconheço totalmente essa notícia que foi aqui, que saiu ontem. Acho que o governador já até falou também para a Fã. Tivemos ali rapidamente conversando. Ele falou que não existiu nenhuma conversa nesse sentido, As conversas são em outro sentido. Mas, enfim, vamos aguardar os momentos, A gente ainda precisa sentar muitas vezes para discutir vai ser a disponibilização dos secretários nas chapas, nos partidos aliados. Mas é isso. Então, não tem nada de novo ainda, não tem nada que a gente possa dizer, e também não é verdade a notícia que saiu ontem, não é verdade, porque de fato não aconteceu nenhuma conversa nesse sentido. Mas seria um bom nome, evidentemente? Veja, a gente estava encaminhando em outra coisa, Mas enfim, vamos aguardar, é só o tempo que vai dizer. Secretário, eu tive a impressão no momento da chegada ali do governador, o nome de Narciso Machado. Não estou sendo leviano, aquela conversa a pé do ouvido aconteceu. Não, ele apenas falou isso, que disse a Narciso que, ele brincou, falou, já estão querendo sua cadeira, foi isso só, nada demais. Obrigada. Algum questionamento? Não, tudo tranquilo. Vamos aproveitar aqui para prestar atenção no que o Gov vai falar para a gente hoje. Perfeito, era para Narciso. Ela vai a estadual mesmo, meu caro Raimundo? Pois não, Narciso. Ela vai a estadual mesmo, pré-candidata a deputada estadual. Eu vou encerrar. Só para encerrar, a senhora vai mesmo para a estadual? Sim, está confirmado. Muito obrigado, eu agradeço. Está aí, portanto, a secretária confirmando formação parlamentar. Exclusiva. Muito bem, meu caro Raimundo Moraes, excelente trabalho aí conseguindo furar o bloqueio e ouvir a secretária de Políticas para as Mulheres, Daniele Garcia, confirmando todas as informações que trouxemos há poucos instantes aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. Além disso, é sua função, viu, Raimundo? Toda vez que alguém ficar aí chateado que você está fazendo seu trabalho, é porque você está fazendo direitinho, viu, filho? É porque tu tá fazendo direitinho, porque o repórter de rua tem que ser ousado mesmo. Tu é melhor do que eu como repórter de rua, porque eu era ruim, como dizia Givaldo, rapaz. Tu vai pra cima da informação, parabéns. Tu é bom, Raimundo, tu é bom, viu? Parabéns pelo trabalho realizado aí. Continua aí. A coletiva já começou, Raimundo?
Ainda não, Narciso. A expectativa é que o governador inicialmente apresente alguns dados e aí, posterior, ele vai falar com toda a imprensa. Ele não falou com a imprensa ainda, chegou rapidamente. Hoje ele chegou acompanhado da esposa, primeira-dama e também secretária de Estado, a Érica Mitidieri. Eu estou tentando visualizar aqui o governador, ele está ali conversando com alguns assessores e a expectativa em minutos inicie essa coletiva de imprensa, mais uma edição do Café com Gov. É quando o governo apresenta dados com relação à administração estadual e é certo que hoje alguns dados importantes serão passados a toda a comunidade sergipana. Visualizo aqui alguns secretários, como a Sara Andreozzi, deputados, a exemplo da Kitty Lima, assessores próximos ao governador Fábio Mitidieri. Viu, Narciso? 7h29, Raimundo. Perfeito. O governador Fábio Mitidieri já fala à imprensa. Vamos acompanhar. Impressionante. E como a gente costuma falar do nosso governo, histórico. Quando nós chegamos, existia uma diferença entre carteiras assinadas e famílias no Bolsa Família de 100 mil pessoas, 100 mil famílias. Ao longo dos 2 anos e 9 meses, porque esse dado é de setembro, Jorge, não é isso? Dos 2 anos e 9 meses, a gente veio diminuindo essa diferença e chegamos ao momento esperado, sonhado por todos nós, de pela primeira vez na história termos mais família, termos mais carteiras assinadas do que famílias cadastradas no Bolsa Família. E isso é história porque mostra que as políticas públicas de geração de emprego e renda do nosso Estado estão funcionando, que a gente tem conseguido efetivamente mudar a vida das pessoas, transformar a vida dessas pessoas, gerando oportunidades, sem esquecer do social, sem esquecer do acolhimento, programas como o Prato do Povo, que é coordenado pela nossa secretária Érica Mitidieri, programas como o Acolher, programas que são, de alguma maneira, inclusivos e que abraçam as pessoas. Eles têm feito toda a diferença na vida da nossa população. Mas, ao mesmo tempo que eu digo que eu preciso cuidar dessa pessoa hoje, que às vezes não tem onde comer hoje, mas eu preciso qualificar ela, preparar ela e inserir no mercado de trabalho. E aí vem programas como o Primeiro Emprego, como o Qualifica Sergipe e, obviamente, o Gol Sergipe, que é uma plataforma importantíssima de geração de emprego e renda para o nosso Estado, e todas as ações concatenadas, de todas as áreas. Porque se a gente tem feito muito, por exemplo, é porque a gente tem feito um grande trabalho também na parte econômica, para que o Estado de Sergipe possa hoje ter as condições financeiras para podendo fazer os investimentos necessários. E aí ontem sai mais um dado importante, a gente divulga mais um dado importante, Sergipe em primeiro lugar no Brasil no superávit primário. Isso é um grande trabalho que é coordenado pela nossa Secretaria da Fazenda. E demonstra que nós estamos no caminho certo. Porque Sergipe, que algum tempo atrás, quando saiu uma matéria nacional, Valadares Filho, a gente já ficava preocupado. A gente dizia, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? O que é que vão dizer? Hoje, quando sai alguma coisa de Sergipe, você já vai feliz, porque você já sabe que vai ser coisa boa. Porque Sergipe foi destaque nacional em vários segmentos. É destaque nacional no turismo, pelos indicativos do turismo, é destaque nacional na segurança pública, primeiro lugar do Nordeste. A gente está vendo o que está acontecendo no país, quando a pauta é segurança pública, e o sergipano dorme tranquilo, o sergipano se orgulha da sua polícia, o sergipano se orgulha do trabalho que é feito aqui pelas nossas forças de segurança. Isso demonstra também uma sintonia muito boa do poder público com os seus policiais, com suas forças de segurança. E isso é mais uma conquista que nós temos no nosso Estado. Então, é um Estado que se acostumou agora, graças a Deus, a ter boas novas na geração de emprego, na segurança pública, na cultura, no turismo, na agricultura, na assistência social. O Estado que mais reduziu a desigualdade social do Brasil é o Estado de Sergipe. Fomos lá para receber um prêmio no Ministério, acompanhado da nossa primeira-dama, que foi lá para que a gente pudesse mostrar mais uma vez o que nós estamos fazendo em Sergipe de diferente. E é gerando oportunidades, é cuidando das pessoas com carinho, com zelo, com amor. E todo mundo aqui nesse time está dedicado, está empenhado. Todo mundo que faz parte dessa equipe do governo não tem vaidade. A nossa vaidade, se tiver que ser, é de trabalhar mais, é de gerar mais oportunidades, é de poder transformar vidas. E eu sempre disse que eu tenho pressa. Eu vim com pressa de gerar emprego, eu vim com pressa de gerar renda, eu vim com pressa de fazer a transformação que as pessoas esperavam, porque é um anseio muito grande da sociedade por um governo que possa
efetivamente acolher, abraçar e gerar oportunidades. Então, que a gente possa apresentar números positivos aqui hoje, que a gente possa falar também das ações que o governo tem feito. Eu poderia fazer hoje aqui uma manhã inteira falando de qualquer uma das pautas. Eu poderia falar, por exemplo, da saúde pública, eu poderia falar da educação. A gente fez o Opera Sergipe, o Enxerga Sergipe, mais de 45 mil pessoas já tiveram a oportunidade de fazer cirurgia pelo Opera Sergipe, transformando vidas através desses programas, cirurgias que muitas vezes as pessoas estavam aguardando há anos e que não conseguiam e a gente liberou. A gente na educação entrega uma escola a cada 12 dias. É um número impressionante. Muitas vezes eu converso com o secretário Zezinho, nosso vice-governador, disse: Zezinho, como é que a equipe da secretaria está conseguindo entregar esse ritmo tão acelerado? Aí ele diz: você fica colocando pressão e a gente vai pressão para frente, mas a cada 12 dias a gente tem o orgulho de entregar também uma escola do nosso estado. Então, cada uma das pastas do nosso governo tem muito o que apresentar. E isso, quando você soma os esforços, quando você consegue fazer de maneira coletiva, eu acho que é o segredo do sucesso do estado de Sergipe. É o empenho e a dedicação de cada um dos nossos secretários, dos nossos dirigentes de órgãos, dos nossos servidores, que se entregam para que a gente possa dar o melhor à sociedade sergipana. E hoje, de maneira especial, nós vamos falar um pouquinho no Café.gov. Aliás, já estava com saudade do Café.gov, Cleon, para que a gente não demore tanto e tenha sempre a oportunidade de conversar com a imprensa e apresentar os números do nosso estado em todas as áreas, não apenas hoje, como nós vamos falar aqui de turismo, de cultura, mas também falar de emprego e renda. Então, eu queria convidar aqui para vocês o secretário Cleon, que vai fazer uma primeira apresentação, e na sequência o secretário Jorge Tentes. Obrigado. Governador do Estado, Fábio Metidieri, nesta fala inicial, nesse momento, Cleon Menezes, que é o secretário de Estado da Comunicação, ao lado do secretário do Trabalho, o Jorge Teles. Bom dia, pessoal. Cleon Menezes. Agradecer aqui a presença dos amigos da imprensa. Mais uma vez, esse Café.gov, ele só tem resultado se vocês estiverem aqui fazendo a cobertura de um momento como esse. Agradecer também a presença de todos, em nome do nosso governador, como já fez, e nossa primeira-dama aqui, a nominata, e eu vou passar aqui já direto para os nossos dados. A gente teve um tempo de maturação das informações do Arraial do Povo e, na verdade, do projeto do ciclo junino, que a gente chama, de 2025, porque esse ano ele foi maior, consequentemente ele teve mais ações e mais pontos para que a gente pudesse mensurar e consolidar. Uma das coisas que é muito boa para todos nós, na verdade, para todo o nosso estado, é que Sergipe, de fato, já é chamado lá fora de Sergipe é o país do forró. E não é só por nós sergipanos. Todo lugar que você vai agora, a pessoa quando vai falar, nós já estamos entre os 3 maiores São Joões do Brasil e, consequentemente, a nossa cultura junina está sendo divulgada. E Sergipe, o país do forró, deixou de ser, na verdade, um slogan de um evento e passa a ser um posicionamento do nosso estado que entra agora na rota do turismo no período junino. Os festejos juninos de 2025 eles se consolidaram, movimentaram quase 400 milhões, atraíram mais de 2,5 milhões de participações em todo o estado e fortaleceram o turismo e consolidaram a política planejada pelo governador Fábio Metidieri de gerar emprego, gerar renda e colocar Sergipe na rota do turismo. Nossos maiores projetos do ciclo do forró, logicamente a gente não pode esquecer o Gonzagão, a Salva Junina, todos os outros projetos que estão agregados, os eventos no interior do estado, são importantes para que a marca do Sergipe é o país do forró ela se consolide. Logicamente que aqui a gente está trazendo dados da Vila e do Arraial do Povo, justamente por eles serem, logicamente, o carro-chefe do nosso projeto. Esse ano, foram 40 milhões de investimento direto e 8 milhões arrecadados com patrocínios e bares, ou seja, o evento de 48 milhões teve apoio de várias marcas que acreditaram no projeto, Eneve, Iguá, Marataja, Barbosa, Gás, Deso, Pisolar, Celi, Hospital Primavera, Segv, Indra. Logicamente também agradecer aqui ao Banese, nosso presidente Queiroz, todos os anos ele sempre entra como um dos realizadores apoiando a FUNCAP, aqui na presença do nosso presidente Gustavo Paixão, e também, logicamente, do Ministério da Cultura apoiando esse evento. A gente teve um fluxo de mais de 1.368.000 pessoas passando pelo evento.
onde a gente teve 250 milhões de reais circulando. Ou seja, se a gente for fazer um ticket médio, a gente teve um gasto médio por pessoa de R$ 183 entrando diretamente ali na economia, movimentando ambulantes, hotéis, vendedores e todo o ciclo de supermercados e que envolve dentro desse evento. A gente teve uma média de mais de 219 mil turistas circulando aqui em Sergipe. E um ponto muito importante que a gente precisa colocar em pauta aqui é a questão da valorização da cultura. A gente teve 470 atrações, 20% a mais do que 2024, 303 atrações sergipanas, 48% a mais do que o ano anterior também, 60 atrações nacionais, 70 trios de forró, 37 apresentações de quadrilha junina, ou seja, por isso que quando a gente fala que o nosso São João é muito mais do que simplesmente somente os eventos que acontecem na orla, justamente por causa desses dados que eles demonstram a importância que se tem. Aí, só uma adenda informação na tela anterior. É bom lembrar, só as quadrilhas juninas, que é uma tradição muito forte do Nordeste, Sergipe em especial, a gente sempre procura priorizar e valorizar. E esse ano nós tivemos uma premiação de R$1 milhão dividida pelas quadrilhas juninas. É um número recorde que dá dignidade a elas. Todas as quadrilhas juninas recebem por apresentação e não apenas no final o vencedor recebia uma premiação, como era no passado. Todas recebem por apresentação e, obviamente, ainda tem as premiações de vitória. E as quadrilhas juninas, que quando conseguiam ganhar os torneios, ao final tinham que ficar passando livre de ouro para conseguir viajar, para participar, para representar a Sergipe no Nordeste, no Brasil, acabou. O governo do Estado também fornece o ônibus para as quadrilhas juninas que são vencedoras e vão representar a Sergipe pelo Brasil. Então, isso é importante dizer, porque a cultura é muito fácil você valorizar e ir para um show quando vem um artista... São 7 horas e 40 minutos. Raimundo Moraes está neste momento acompanhando o chamado Café com Gov. É uma coletiva de imprensa do governo do estado, onde estão sendo apresentados dados importantes como resultados dos investimentos feitos nos festejos juninos e o retorno disso para o caixa do estado. Além disso, outras informações serão colocadas na pauta deste evento, como, por exemplo, o que o governo tem chamado de dado histórico. Neste momento, em Sergipe, nós temos mais pessoas com carteira de trabalho assinada do que recebendo os benefícios do Bolsa Família. O governador continua fazendo a dobradinha com o Clenon Menezes, que é secretário de comunicação, apresentando dados com relação agora ao turismo. Vamos acompanhar. A nossa primeira-dama, ela, desde o início, ela sempre pontuava muito. A gente precisa entender como é que a gente pode agregar ao social dentro desse grande evento que é o nosso Festejo Juninos. E a gente teve o projeto Acolher, em que ela se debruçou para que a gente conseguisse fazer com que se tornasse se tornou uma pauta nacional, inclusive, como uma referência de um projeto em que ela capitaneou com muito carinho, com muito cuidado, estava lá quase todos os dias, batendo na porta, abraçando aquelas crianças, aquelas pessoas que estavam ali. Inclusive, acho que é até importante uma fala sobre a primeira-dama. Nesse momento, a Érica Metirieri está se deslocando aqui na CIS de Ouvintes até o centro para poder que ela expressar. Vai falar melhor do que ninguém do projeto que é dela, né? Obrigada. Bom dia a todos, todas as pessoas presentes. Realmente, a Estação Acolher, ela foi algo diferente, algo que aqueceu o coração, eu gosto de dizer, porque a gente conseguiu pegar aquelas pessoas que precisavam do emprego e colocar uma tranquilidade para que os filhos tivessem um espaço, que estariam sendo ali monitorados, com toda uma equipe preparada, toda uma estrutura, com refeição, com espaço para dormir, com profissionais realmente que faziam a diferença ali na vida deles, enquanto suas mães, seus pais estavam trabalhando. E foi algo que eu ouvi vários depoimentos nesse sentido, principalmente de mães solos, mães sem rede de apoio, que não tinham como fazer, e elas disseram, se a senhora não tivesse colocado isso aqui, eu não ia ter condição de trabalhar, de ter uma renda. E ver que elas tiveram a oportunidade, e aí é isso que a gente bate muito na tecla, a questão da oportunidade,
de estar ali naquele espaço, elas pagaram as dívidazinhas dela, né, e tiveram um crescimento. Então, eu acho que, muito além da festa, a gente precisa olhar também o social, porque não adianta estar todo mundo curtindo, brincando, enquanto outros estão sem oportunidade, perspectiva. Então, acho que a Estação Acolher, ela nasceu desse espaço, dessa ideia, e eu aproveito também para agradecer a Gustavo Paixão, né, da FUNCAP, a Débora da CEMAC, a todo o time da CEASIC, que se debruçaram, né, também para fazer essa ideia acontecer. Eu sei que eu adoro ter ideias, né, e aí sou conhecida como a moça das ideias, mas eu acho que a gente precisa fazer acontecer muitas coisas, e esse governo tem feito acontecer muitas coisas. E o reflexo disso é o trabalho coletivo mesmo. Em várias áreas a gente tem tido avanços. E a gente só vai ter um Estado mais desenvolvido quando a gente arriscar, e arriscar certo. E se errar, também está tudo certo. A gente corrige a rota e vai atrás de novo. Mas o importante é que a gente sempre tente, porque se a gente não tentar, a gente não vê o resultado. Então, agradecer, governador, pela escuta, né? Porque a gente vai trazendo as ideias e também ele vai comprando as ideias, acho interessante, vai, vamos. E foi gratificante, né? Realmente fazer essa diferença. E a gente vai com várias outras ações também, buscando, eu aproveito para agradecer, Jorge, pela parceria, né? A gente tem feito uma dupla muito boa, né, porque a gente tem feito algumas ações, a Praça que Abraça, e aí é um coletivo, minha gente. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de um time inteiro, de uma sociedade inteira, comprometida para mudar a realidade do nosso Estado. E eu tenho visto que todo mundo está engajado. Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, né, as nossas secretarias, todo o nosso time se unindo para fazer a diferença e fazer o nosso Estado chegar onde ele merece. Que é um pequeno gigante, mas é um pequeno com potencial incrível e com um povo rico, uma cultura rica, um povo trabalhador, correto. Então, eu acho que Sergipe tem muito a avançar e a digital de cada um de vocês também está nesse meio. Então, parabéns a todos nós. Obrigada. Eu acho que é legal do Acolher é que ele deu visibilidade aos invisíveis, né? Ele trouxe aquele povo que, quando você está na festa, você nem olha. Ah, tá ali, é um catador, é um ambulante, e às vezes aquele ambulante, aquele catador não tem onde deixar o seu filho ou a sua filha, e ele fica preocupado, e lá no Espaço Acolher, você acolheu essas crianças, eles tinham todo o tratamento, todo o acolhimento, tinha psicólogo, tinha assistência social, sabe? A gente montou uma creche dentro do psicopedagogo, a gente montou uma creche ali dentro para eles também chegavam lá, tinham refeição na hora que chegava, tinha as oficinas para eles, tinham os banheiros para eles poderem, com todos os kitzinhos, e era muito legal o acolhimento que foi feito para eles. Esse é um evento que só ocorre em grandes eventos, porque o investimento é alto e o São João são 30 dias, então se justifica, como também a ideia nossa é conseguir trazer isso para as vilas, porque também são em torno de 30 dias também, a maioria das vilas, então a gente consegue fazer o Estação Acolher ter uma lógica. E a gente aproveitou esse ano para mostrar, secretário Zezinho, o que foi a Estação Acolher para o Brasil, que virou uma pauta nacional. E aí a gente já aproveitou para pedir apoio e patrocínio às empresas e ao próprio governo federal, enfim, para que torne isso uma realidade constante, para nos ajudar a financiar, porque os investimentos são altos e a Estação Acolher mostrou mais do que nunca que tem um lado social dentro da cultura, que deve ser sempre destacado. E é bom também lembrar, pessoal, que como a primeira-dama disse, né, ela deu a ideia, disse assim, e aí, como é que a gente vai fazer? Assim, a gente não tinha referência de como é que podia ser, como é que podia ser feito. Também tem o nosso amigo Edson Júnior, da FUNCAP, que o rato, é o famoso rato, que bota a mão na massa e aí ele chega bem assim, e aí como é que a gente faz? Vamos sentar aqui, vamos botar no papel, mas o que eu acho que é mais interessante, a gente que estava envolvido nisso,
foi perceber aquele sentimento de cuidado mesmo, de afeto, de não era uma coisa que a gente estava fazendo porque tinha que fazer. E a gente acaba se envolvendo ali no dia a dia, vendo as coisas acontecendo. E para a gente foi muito gratificante, porque é um sorriso sincero de alguém que quando olha ali diz assim, poxa, obrigado. Então, para a gente, inclusive, que fez parte desse projeto, foi o nosso grande... Acho que a nossa maior atração esse ano dos festejos juninos, a gente pode dizer que foi a Estação Acolher. E os resultados, né? A gente conseguiu arrecadar 17,5 toneladas de resíduos, ou seja, era engraçado porque muita gente chegava lá no evento, quando chegava mais ou menos ali por volta das 4, 5 da manhã, a arena já estava quase toda limpa. Ou seja, eles já tinham organizado quase que tudo. E assim, teve um dia que a gente ficou observando, e eles depois saindo, o pessoal com suas famílias, tomado banho, organizado e tal. Então, para a gente foi muito legal. Foram 210 catadores com EPIs e alimentação. E veja, mais uma vez, gerando renda, R$83,6 mil para os catadores. Ou seja, imagine que a gente conseguiu aí, em 30 dias de evento, gerar uma renda extra para todos eles, de uma forma humana, de uma forma digna e com muito respeito ao trabalho e a importância que eles têm dentro da nossa gestão. Então, a primeira-dama lembrava aqui também, o destaque foram os intérpretes de Libras, né, também. Sim, Aqui nacional também fizeram um grande trabalho e várias matérias nacionais mostrando a alegria como eles faziam o trabalho deles e o quanto aquilo ali comunicava com todos e foi muito bom. Mais um destaque para o nosso estado ali, os intérpretes de Libras, então fazer esse registro também. Raimundo Moraes acompanhando aí o Café.gov, dados oficiais do governo do estado com relação aos resultados dos investimentos dos festejos juninos e também informações com relação ao que o governo tem chamado de dado histórico de Sergipe, que neste momento tem mais pessoas com carteira assinada do que pessoas com o Bolsa Família. Raimundo Moraes, 8h28. 8h28, Narciso, ouvintes do Jornal da Fã, encerrou agora há pouco a fala Jorge Teles, secretário de Trabalho. Neste momento, inicia a fala da Érica Mitidieri, ela que volta e ela que vai trazer agora dados com relação à transformação social aqui no Estado. O governador tem acompanhado, tem dialogado ali, feito uma dobradinha com os secretários. Então, neste momento, a Érica Mitidieri é quem fala com relação a esse apoio social que é dado pelo governo do estado. A gente foi ampliando, e aí eu aproveito o momento também para agradecer a todos que fazem a LESE. Nós temos aqui a deputada Kita, o deputado Cristiano, porque vocês foram fundamentais também para que esse resultado fosse alcançado, porque a gente encaminha as leis para vocês e vocês aprovam e proporcionam esse retorno à nossa população. Então, a gente teve o Ser Mais Ser Criança, que a gente ampliou de 5 mil para 20 mil benefícios para as famílias. Tivemos também a Cidadania, que era 6 mil e a gente ampliou para 10 mil. Então, aí já teve um reflexo, né, um aumento de 20 mil benefícios. Teve também a questão do Prato do Povo, que foi um programa da bancada. Então, aqui eu agradeço a todos os parlamentares federais também, porque foi um impacto representativo. A gente está com 21 municípios, ampliando agora mais 4, então vamos para 25 municípios agora no final do ano. E a gente vê essa necessidade imediata de alimento. É algo que a gente bate muito na tecla. Quem tem fome tem pressa, quem tem fome precisa de um prato de comida. E, na sequência, a gente vem qualificando, capacitando para oportunizar. Quem tem fome não consegue nem raciocinar, que dirá tentar um emprego ou tentar uma melhoria na sua vida. Então, a gente começa pelo prato de comida, e depois a gente dá sequência, trazendo essa qualificação para oportunizar. O Sergipe Sem Fome, que foi o guarda-chuva, vamos dizer assim, que a gente lançou esse ano, trazendo e um pouco também da sociedade